Família App, que alegria estar com vocês aqui, muito boa noite. Nesse encontro tão especial das nossas quartas-feiras, nós queremos reapresentar para você um conteúdo muito especial. No nosso último encontro, nós falamos a respeito das epístolas paulinas, mais especificamente a epístola aos Romanos, a carta aos Romanos. E esse conteúdo tão importante, tão especial, para a nossa prática clínica, vai ser reapresentado hoje, para que você não perca nada daquilo que a app tem para disponibilizar para você a nível de conteúdo. Então, recapitulando, hoje nós vamos ter a reapresentação desse conteúdo tão rico, tão importante, e eu quero que você aproveite o máximo desse conteúdo. Inclusive, pega o seu celular, manda mensagem para o seu amigo acadêmico e vai ter aquela reapresentação de conteúdo, aquele conteúdo maravilhoso. Não deixe de compartilhar algo bom que você está recebendo. A gente se vê no nosso próximo encontro. E aí, Ivan, eu quero saber o seguinte, vamos dar um pontapé inicial nesse encontro, explicar o que vai acontecer hoje? Exatamente. O nosso objetivo hoje é trazer uma surpresa para os nossos acadêmicos, né? A gente comentou no encontro de segunda-feira a respeito do nosso Doutor grupo de Ivan, não estou aprofundamento. te ouvindo bem, não. Mais alguém está com problema para me ouvir aí? Sinaliza aí, por gentileza. A Ed já procurou aumentar o som aqui de todo jeito. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui no nosso áudio aqui. Estou Aqui aumentando o apareceu a volume. cara do Elton aí, ó. Ah, é? Tá com a Pelo gente aqui sorriso também. deu para ouvir. Ó, vou tentar falar mais perto do microfone aqui. Mas a gente... Elton, feche seu microfone aí para não ficar dando eco aqui. Aí, muito bom. Mas, o nosso objetivo hoje é compartilhar com vocês um tema muito especial. Vocês sabem que essa quarta-feira que a gente tem de grupo de aprofundamento, né, de estudo pneumopsicanalítico, a gente busca trazer assuntos que vão aprofundar ainda mais essa nossa busca pela sabedoria, pelo conhecimento, como o Dr. Elton destacou aqui. E aí eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente acabar com o suspense, né? A gente já quer mostrar para vocês aqui o que que nós vamos abordar hoje. Olha só que tema precioso que nós vamos compartilhar aqui. Dá um joinha assim quem está conseguindo visualizar o tema, ó. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nós vamos falar a respeito da aplicação clínica, né, da pneumopsicanálise através da carta aos Romanos. Então a gente vai aprofundar dentro desse tema aqui tão especial. Esse conteúdo ele está mais esclarecido, mais aprofundado dentro do módulo 8. Então você que quiser revisitar esse módulo, caso você já tenha avançado, fique à vontade para fazer isso. E você que ainda não chegou lá, fique tranquilo, tá? Porque a psicanálise, ela é o quê? Ela é exposição contínua ao conhecimento, ao conteúdo. Então, o que você vai ouvir aqui, quando você chegar lá no módulo 8, vai fazer total sentido, você vai conseguir entender isso com muita clareza. E a gente já quer aproveitar o nosso irmão Ulisses, que está aqui com a gente, o doutor Elton, que está aqui, todo mundo, a gente vai construir um conhecimento aqui muito bacana. Então, só pontuando com vocês aqui, a gente vai falar sobre a carta aos Romanos e como isso pode ser aplicado, como a carta aborda assuntos tão importantes para aplicação na prática clínica, né, dentro da pneumopsicanálise. E aí, irmão Ulisses, a gente vai contar muito com o senhor aqui hoje, hein? Com o Dr. Elton também, com todo mundo que está aqui. Já vou avançar, já vou seguir aqui para a gente poder ver. A Ed está Oi, me ajudando aqui. como assistente dessa aí fica fácil, hein? O áudio do Ulisses está desligado no telefone dele, mas aí com vocês. Entendi. Pede ele para tentar falar pelo celular da senhora, doutora Edna, para ver se ele consegue falar bem. Tá conseguindo, só que no dele, Pela Ed, eu estou ouvindo vocês bem. o REC, eu Uhum. vou sair e vou entrar outra vez. Maravilha. A gente fica aguardando Ela vai vocês aqui. tentar entrar, sair e entrar no meu outra vez. Eu estou Perfeito. ouvindo aqui. Vou introduzindo aqui, enquanto vocês estão fazendo essa transição aí abençoada. Muito bom. Então, gente, vou avançar aqui para a gente saber o que basicamente nós vamos abordar ao longo desse encontro, com a participação de vocês. E aí a gente vai combinar o seguinte: ao longo dessa interação, desse bate-papo, você vai poder enviar aí as suas dúvidas, suas colaborações pelo nosso chat. E a gente vai ficar monitorando o chat, vigiando o chat. E quando der ali por volta de 8h35, 8h40, a gente vai abrir para todo mundo poder compartilhar, falar, quem quiser levantar a mãozinha, pegar as principais perguntas que foram feitas aqui e trazer para a gente poder compartilhar isso em conjunto aqui. Combinado, gente? Quem tiver entendido, faz um joinha assim para poder ver, ó. Maravilha! Muito bom, gente. Ó, seguindo aqui, quais são os temas que a gente propôs aqui para poder trazer para esse bate-papo abençoado de hoje? Olha só. Primeiro,
nós vamos explorar bastante, vamos falar bastante entre a relação que há entre os capítulos de Romanos, da carta aos Romanos, e a pneumopsicanálise. Nós também queremos abordar, vamos falar sobre Paulo e a estrutura da personalidade. E já fica aqui o nosso alerta, porque esse assunto ele é muito importante para quem já está naquela fase de construção do trabalho acadêmico, né? Então, você que já está nessa fase, ou você que está chegando lá, fica tranquilo que a gente vai ter essa parte tão importante para poder compartilhar. Mais abaixo, aí junto comigo, acompanhe comigo, ó, Paulo, e a gente vai abordar sobre id, ego e superego. E aí depois, para a gente poder arrematar, se der tempo, né, Elton, que é tanta coisa boa que a gente vai falar aqui, a gente também vai fazer essa conexão entre a carta aos Romanos, né, e essa parte da psicoterapia também. Então a gente quer falar sobre tudo isso aqui, e aí, doutor Elton, quero que você traga primeiro esse apontamento, enquanto o nosso irmão Ulisses está chegando aqui. Nós não temos apenas a carta aos Romanos, né? Dentro do nosso módulo 8, a gente fala de várias epístolas, né, que o apóstolo Paulo escreveu, e isso realmente é relevante? Faz sentido a gente estudar essas epístolas? Elas trazem para nós mesmo aspectos importantes para a nossa prática clínica? Muito bem. Então, vamos partir agora aqui para um contexto de estrutura do encontro de hoje. E Romanos é uma das obras que Paulo traz registrado na Bíblia. Nós temos ali inúmeras obras de Paulo, das cartas que ele nos traz, e especialmente Romanos. Eu quero hoje compartilhar com todos aqui o capítulo 7. E como nós não estamos falando de um processo de leitura, nada mais justo do que nós meditarmos naquilo que está dentro de Romanos 7, para a gente poder falar do que se trata e qual que é a relação científica, psicanalítica, pneupsicanalítica que essa carta, especialmente esse capítulo, tem dentro da, daquilo que ele traz. Eu quero aqui pedir para um dos colegas que se sentirem à vontade, que abram aí, ó, Romanos, capítulo 7, e abra também o microfone e calmamente faça a leitura pausadamente para que a gente ouça, visualize, veja e depois, então, traga aqui uma abordagem sobre esse capítulo 7. Vamos lá. Quem que vai ler? Pode abrir o microfone, já deu tempo de abrir, né? E já pode começar a leitura. Romanos 7. Pode ler todo ele. Boa noite, doutor Elton. Ei, boa noite. Posso? Deve, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos para servir na novidade do Espírito, e não na velhice da letra. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom.
Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Bom, que leitura, que franqueza de Paulo. Então, o tema central, a gente percebe que ele fala muito das questões do cotidiano, casamento, mulher, o marido, a esposa, o dia a dia, a tensão entre a vida e a morte, que anos depois, séculos depois, Freud veio falar de pulsão, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Foi daí que Freud trouxe, ó, a referência dele. Paulo já tinha falado 2000 anos antes, tensão de vida e de morte. Então, o objetivo desse bate-papo, dessa conversa O nossa Elton, hoje eu estou aqui, ouvindo bem você. Está falando pulsão de vida e pulsão de morte, está falando? é isso Pulsão mesmo. de Consegue vida e ouvir? pulsão de morte. Punção E de vida e punção de morte, é isso? Glória a Deus. o senhor quer continuar, irmão Ulisses? Não, 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 eu estou ouvindo, está ótimo. Né? Eu entendi que você falou punção de vida e punção de morte, é isso? Que é a Isso, é teoria isso de aí. Freud, é isso, vamos em frente. Então, quer dizer, a ideia é exatamente essa, é relacionar essa visão de Paulo em Romanos 7 com essa teoria freudiana, explicando, né, e expandindo essa dimensão, que é uma dimensão espiritual, não apenas biológica e psíquica, porque é o que Freud faz, é o que a ciência, de modo geral, das escolas clássicas faz. Traz a parte física, corpo e mental, né, psíquica. Paulo ele expande isso para uma questão espiritual. Você pega ali, né? Paulo, quando ele fala lá em Romanos 7,19, a doutora Regina falou muito bem, né? Paulo fala bem assim: porque eu não faço o que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Aí está essa tensão, né? Essa pulsão descrita por Paulo. Antes da conversão, tem essa questão, né? É a prisão da lei do pecado. Agora, depois da conversão, não. Há um novo recurso, um recurso que não se encontra em homem nenhum, mas é um recurso que vem do alto, é a graça, é esse Espírito Santo que nos permite fazer a escolha. A beleza que Paulo relata aqui para gente é essa liberdade que o homem passa a ter. Uma liberdade de fazer uma escolha. A liberdade de escolher viver, mas numa dimensão um pouco mais ampla, que eu vou até me desdobrar daqui para frente. Porque quando Freud fala de pulsão de vida, o que é isso? Num contexto científico, psicanalítico. Ele está falando de a capacidade que qualquer homem tem de construir, de conquistar, de usar sua criatividade, de usar suas funções fisiológicas, orgânicas, ok? Para preservar a vida, inclusive, reprodução, comer, tudo você gasta energia, tudo você faz força, você tem, digamos, a pulsão de vida, os elementos fundamentais para viver.
para sair de casa, levantar, acordar, tomar um banho, estudar, trabalhar, pulsão de vida, ok? E tem também aquele outro contexto, que é um contexto que ele também menciona de pulsão de morte. Isso está muito ligado digamos, como é que eu posso falar? É uma repetição compulsiva, é, uma, um comportamento destrutivo, pessoas que fazem autossabotagem, pessoas que vivem com remorsos, não com arrependimentos, né? Mas com desculpas, não exatamente mudando. Eu tô triste, eu tô abalado. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês aqui? Uma mulher, uma mulher, que ela não queria sair com a sua filha e nem com seu genro no dia seguinte, porque ela foi convidada para almoçar. Mamãe, vamos almoçar comigo e com meu marido? Ah, não, minha filha, eu não quero não, sabe por quê? Porque amanhã, de tarde, eu vou estar com dor de cabeça, eu vou estar com febre. Ou seja, ela já conjectura uma situação negativa, ruim, maléfica para a vida dela. Eu vou estar passando mal. Amanhã, no almoço que você está me convidando, eu vou estar passando mal. Então, isso acaba retratando o que é pulsão de morte. Pessoas que se isolam, pessoas que se fecham, pessoas que acabam tendo uma postura, um comportamento que torna um ambiente pesado para ela e para quem está em volta. Né? Então, eu quis trazer essas duas dimensões daquilo que Paulo traz, para poder mostrar muito mais um aspecto biológico, físico, né, e psíquico, que as pessoas conseguem visualizar com mais tranquilidade. Agora, na visão bíblica, Paulo amplia isso para uma visão mais espiritual, eterna. A pulsão de vida não é simplesmente comer, trabalhar, estudar, desfrutar de um momento presente, circunstancial. Ele está falando de uma vida eterna. Nós temos aqui 80 anos, alguns 90, 100 anos, mas tem toda uma eternidade. Então ele fala dessa questão eterna com base numa experiência que ele teve, né? Você pega lá, vamos lá, João, o que João fala? O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Pra, o aspecto, a aplicação espiritual tem essa conotação negativa também, porque existe, né, a aplicação espiritual positiva e a negativa. E o ladrão vem para fazer isso, para roubar, matar e destruir. Agora, eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Então, você percebe que a palavra, ela traz esse conceito muito além daquilo que diz respeito a uma circunstância. Então, Paulo mesmo, ele encontra esse caminho, que é um caminho estreito, tá? Não é um caminho largo, é um caminho estreito, mas é um caminho que oferece vida eterna. Então, aqui tem uma diferença. Freud, ele limita numa dimensão física e psíquica, só que o evangelho, de um modo geral, mostra essa abundância eterna. Isso é um recurso, na verdade, para vencer, inclusive, a pulsão de morte. Porque, de certa maneira, a alma, ela precisa de cuidados, porque o espírito, Deus cura imediatamente. A verdade é essa. Mas o espiritual, que é imediato, tem um contexto. Agora, o emocional, a mente, a alma, ela vai sendo aperfeiçoada dia a dia, ela vai sendo salva. O que Provérbios 4 fala? Quem lembra? Da luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mas a vereda dos justos, como é que é, Regina? É como a luz. Da aurora que vai brilhando até chegar dia perfeito. Pronto. Então, é um processo, né? É um processo de aperfeiçoamento, porque Deus tem esse prazer em abençoar. Você pega lá Efésios 4. O que está escrito lá? Falando sobre essa questão de até chegarmos à estatura de varão perfeito. Por favor, vou pedir para alguém ler aqui para mim. Paulo, que já está aí com o microfone aberto aí, Paulo César. Efésios 4. Pode ler lá o versículo 13, 14, 15, 16. Lê isso aí. Vamos ver o que está escrito aí. O que Paulo diz aí? Efésios 4, versículo 13 em diante. Do 13 ao 16, vai lá. Efésios 4, 13, 14, 15, 16. Pode ler. Ok.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, perdão. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Coisa interessante, né? Como é que ele amplia esse conceito? Como é que ele contextualiza de maneira mais ampla toda essa dimensão espiritual para poder trazer o que é pulsão de vida, o que é pulsão de morte? Olha os ataques espirituais que muitos podem vivenciar. Aqui nós falamos muito sobre opressão maligna, subjugação maligna. Muitas pessoas podem, no dia a dia, digamos, nas atividades, nos compromissos, sofrer algum contratempo. Ah, o pneu do carro furou. Ah, ligaram lá da casa da vizinha dizendo que a sua mãe escorregou e bateu a cabeça e precisa ir para o médico. E você tem que levar menino para a escola e você tem que ainda chegar no trabalho. Como é que aquilo atinge como é que isso pode desestabilizar ou não o seu dia, o seu humor? Como é que isso pode trazer consequências precipitadas na sua escolha, na sua decisão? Então, existe uma opressão, um ataque espiritual, isso é verdade, que pode, sim, tirar a pessoa da comunhão. Mas quando você entende que essas circunstâncias para tirar a sua bênção, o que você vai fazer? Não, aqui não. Aqui é tempo do Espírito Santo, é casa de oração, é vida abundante. Então eu continuo glorificando a Deus, Deus vai me ajudar, vai me abençoar e nada vai tirar minha comunhão. Agora, existe a subjugação maligna, que é quando a pessoa está cheia de brechas e essas brechas são aberturas que permitem que todas essas questões que nós lemos aqui agora, que Paulo leu, é isso, Paulo? Você leu aí agora, né? Essa questão da inconstância, do mau humor, a astúcia, o engano, a mentira, a vaidade, o ego inchado, essas coisas todas podem tirar a pessoa do juízo crítico. Ela faz as coisas, às vezes para ela é pequenininha assim, ó. Ah, eu só falei isso aqui com a minha esposa, bobagem. Mas na verdade ele não percebe o tanto que ele machucou outra pessoa. Um dia chegou uma pessoa aqui e falou assim, mas olha, o meu marido, eu não sei o que eu faço com ele, porque ele saiu de casa 3 horas da tarde numa sexta-feira, falando um monte de coisa, me chamando de bruxa, me chamando de feia, me chamando de horrorosa, me falando que eu não presto para ele. Saiu, não voltou para casa, passou o sábado, domingo ele chega 2 horas da tarde em casa, querendo comer, almoçar, querendo almoço pronto e me querendo também toda bonita, cheirosa, sorridente para ele. Só que ele estava sujo, já tinha cheiro de cachaça. E eu falei para ele, mas você me esculhambou, desculpa a expressão aqui, você acabou comigo aqui na sexta-feira. Eu? Não fiz isso não. Ele não pensa. Não, eu só falei com você que você estava, não sei o quê. Não, você falou isso para mim. Você tá louco, você tá maluco, tá vendo? Não dá para ficar com você, porque você é assim. Aí começa tudo de novo. Então a pessoa não consegue entender, ela tá numa subjugação, ela tá num cativeiro, governado por um pensamento que não é a mente de Cristo, certo? Então, quando eu entendo isso, eu não me deixo levar, porque eu sei que essa pessoa está num cativeiro, ela está refém. Então, eu trouxe essas questões aqui porque nós temos que
que dentro daquilo que foi falado aqui, né? Vigiar. Vigiar, porque nós estamos diante de situações onde a dor, o problema, é puramente psíquico, emocional, no contexto de pulsão de vida e de morte. Mas e quando é espiritual? Então, nós temos que saber como lidar. Então, Paulo, voltando aqui, até nesse conceito de estrutura da personalidade, vamos pensar, né? Freud ele fala de id, ego e superego. Então, se a gente levar Mas, o id, doutor Elton, por eu favor, podia continue. fazer uma cooperação na sua fala de pulsão de vida e pulsão de morte? O que o senhor acha? Isso aí é muito interessante, porque a EP é a atenção especializada em pneumopsicanálise. E a nossa escola, chamada EPP, Escola Pneumopsicanalista Paulina, quer dizer, em relação a Paulo. Mas por que tem esse nome de escola Paulina? Exatamente baseado na vida de Paulo, no que ele ensinou, a experiência de vida dele, ele contando para nós, ele dando direções sobre o comportamento dele na sociedade antes de ser cristão, depois de cristão, como mudou, toda essa estrutura que ele apresenta nas cartas dele, e principalmente nessa carta de Romanos. Então, ele dá realmente entendimento do que nós participamos. Escola Pneuma Psicanalítica Paulina. Olha a importância. Então, quando o Freud falou em pulsão de vida e pulsão de morte, que você detalhou bem, Paulo, com a experiência dele, quer dizer, foi além de Freud, porque Freud ficou na parte psíquica e biológica, você falou bem. E Paulo foi além, porque ele demonstrou toda essa estrutura dele, que nós ensinamos na época, baseado nele. Por exemplo, as coisas que eu quero fazer, eu não faço. Mas essas que eu não quero, essa eu faço. Essa guerra dentro dele. Só que, como você falou, quando ele teve a conversão dele, a estrutura da personalidade dele que estava formada desde criança até o Saulo de Tarso ali, quando ele se converteu, Deus modulou Paulo de tal maneira que ele agora tinha pulsão de vida e vida espiritual, que você muito bem colocou. Agora ele tinha. E outra coisa. Então, ele passa, dizer, no capítulo 8, ele emenda, né? Mas agora, depois que ele experimentou a conversão, treinou, foi lá para a Arábia, ficou lá 3 anos, voltou, ficou com uns 14 anos aí para chegar para os apóstolos, para nessa comunhão dos apóstolos. E, quer dizer, ele teve revelações e mais revelações, porque nesse pós-conversão de Paulo, a experiência de vida dele, olha quanto ele estudou do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava ainda esboçado quando ele se converteu. Então ele foi lá todas as profecias, todas as revelações que Deus deu aos profetas. Então ele pode agora, como ele fariseu, ele pode juntar aquilo tudo e começar a rever, e teve revelações do Senhor maravilhosas, experiência. Então, o nosso pneuma psicanalista vai ter realmente imitar Jesus, mas através de Paulo. E Jesus tem um ensino maravilhoso e tal, e Paulo pegou todo o ensinamento de Jesus com revelações especiais próprias e sistematizou a pneumopsicanálise. Então, nós devemos agora fazer o quê? Pegar a carta de Romanos. Por que a carta de Romanos? Porque a carta de Romanos, veja bem, ele não criou a igreja em Roma, mas ele tinha, escreveu os Romanos, que está me ouvindo aí? Apagou aqui. Sim, pode falar, perfeitamente. Estão ouvindo? Então, quer dizer, havia lá cristãos judeus, que Roma era uma cidade realmente próxima, e muita gente. E ele, veja bem, tinha uma estratégia tão fantástica, dada pelo Espírito Santo. Então, todo pneuma psicanalista paulino deve ter essa mesma estratégia de Paulo que foi dada por ele. Nós não temos mais o trabalho de aprender uma estratégia, porque ele já nos ensinou. As técnicas já nos ensinou. Então, o que ele fez? Ele procurou sempre Tessalônica, Éfeso, só cidades grandes,
Roma, cidade grande. Então, ele começou a trabalhar nesse lugar. Ele desejava estar com os crentes de Roma, porque começaram um trabalho ali, dentro de uma grande metrópole, para expandir para as cidades menores depois. É uma estratégia divina. E isso, meu Deus, que eu fiquei empolgado com Paulo. Ele não foi para uma cidadezinha pequena, não. Ele foi para uma grande, mas porque Deus mandou. Então, o pneu psicanalista, ele é direcionado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses que estão chegando na EP agora, no primeiro modo, segundo modo, vão pegar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vão encantar. Por exemplo, porque a gente observa através do nosso conhecimento que, por exemplo, grandes homens teólogos eles escreviam sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento, eles mesmos encontraram uma vida profunda cristã neles após ler Romanos, a carta de Romanos, porque Paulo traz realmente a experiência dele ali, a visão do mundo, a visão da igreja, do corpo de Cristo, e então aconselha a gente. Então, nós estamos recebendo de Paulo como ser bons terapeutas, seguindo tudo que ele falou na carta de Romanos ali, aliada a toda a escritura, é verdade. Por exemplo, quando nós lemos assim, o tempo, um grande homem, um teólogo como Agostinho, que é um dos maiores teólogos que já passou por essa terra, foi um dos primeiros que, na história da igreja, nós lemos, por exemplo, Agostinho tinha um desejo muito grande de ser um padre, de estudar teologia, mas vivia com conflito na cabeça, noitadas para jovem e tal. Ele teve uma experiência como? Ele estava um dia com os colegas dele na madrugada, assim, brincando, coisa de jovem. Ele ouviu uma voz, uma espécie de uma música, dizendo para ele assim, Agostinho, ele ficou, colega, você falou comigo? Não, leia o livro, leia o livro. Ele falou, você não falou comigo? Não. Foi. Quer dizer, ele ouviu a voz. Então, ele não tinha nada de experiência com Cristo. Chegou em casa, apavorado, aquela voz, encontrou uma Bíblia, abriu a Bíblia, abriu assim, apareceu Romanos. E ele leu assim, a noite vem chegando, a noite vai passando, o dia vai chegando, vem aclareando, deixar as obras das trevas e se apossar das obras da luz. Romanos. A Santo Agostinho, então, ali uma clara evidência do amor de Cristo, da revelação de Cristo, da experiência com Cristo. E dali para frente é para Deus. Ele foi embora. Tornou-se um grande teólogo, mas a experiência dele foi no livro de Romanos. E Paulo escrevendo para ele, Deus usando a palavra para ler Paulo. Outro grande homem da história, né? Martim Lutero. Martim Lutero, todo mundo conhece a história de Martim Lutero, estão chegando na época agora, procura ler um pouco mais de qual foi a experiência dele. Ele estava buscando a Deus daqui e dali, não concordando com algumas coisas religiosas. Então, o que foi a experiência dele? Ele lendo o livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, está escrito, mas o justo vive pela fé. Penitência, um monte de coisa que ele aprendeu. Naquele verso, ele pegou ali e mudou a vida de Lutero. E olha que Lutero deixou coisa maravilhosa para nós. Livro de Romanos. Porque o livro de Romanos traz uma essência de Paulo, entrelaçamento pneuapsicoquântico, quem lê Romanos. E vai se envolvendo, né? Você vê, John Wesley, famoso John Wesley, da Igreja de Presbiteriana, era um líder, né, nato, que ele está na sua preocupação lá com a velha, lendo Romanos, o livro de Romanos, a carta de Romanos. Ele viu como que Paulo trazia a graça de Cristo, como Paulo experimentou a graça de Cristo, como ele escrevia as revelações que ele tinha. João Hélio, pronto, teve uma experiência divina com Deus. E assim nós podíamos colocar N pessoas importantes através de Paulo. Então, a EP é privilegiada porque tem a carta de Paulo aos Romanos, que traça ali toda uma conduta terapêutica, tem a falar, por exemplo, personalidade. Id, ego e superego, lá em Romanos está. Paulo se expondo,
o seu id, né? Ou seja, o seu princípio do prazer que eu quero fazer, não quero fazer, tal. Também mostra o princípio da sua moral, ego, moral antes de converter, moral depois de convertido. Quer dizer, o superego dele, aquela capacidade. Olha, é fantástico o livro de Romanos, que Paulo se expõe e torna para nós um presente realmente maravilhoso de Deus para nós. Por quê? Porque nós aprendemos com ele, principalmente, a graça de Jesus no Calvário. Ele traz de uma maneira, quando esse capítulo 7, né, o capítulo 6, permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde, de maneira nenhuma. Porque no capítulo 7 ele expõe isso que nós lemos aí. Capítulo 8, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus. E vai indo aí. A gente fica empolgado. Então, o livro de Romanos mexe com a estrutura nossa. E todo terapeuta da EP deve conhecer o livro de Romanos de cor e salteado, e vivendo, praticando, observando o que está ali, ele vai ser um dos melhores terapeutas possíveis, porque ele vai expressar aquilo que Paulo desejou para nós, e Cristo abençoou a Paulo. Eu queria só fazer isso adendo. Você continua aí com a sua linda exposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reforçar o que você acabou de falar, porque quando você fala de estrutura da personalidade de Paulo, ou a relação, né, de Paulo e a sua estrutura da personalidade, ele teve uma infância, ele teve uma estrutura que você acabou de falar, né? É uma cultura, e ele vem agora consciente de todo esse velho homem que ele carregou a vida inteira, esses impulsos do velho homem, né? Que é o que você acabou de falar, que é o prazer e o desprazer, o id, né? Que é esse princípio que pode dar prazer ou desprazer. Pode ser pecado, pode ser os desejos controlados, pode ser irritação, ofensa. Aí ele fala, né? Que você falou em capítulo 7, miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar desse corpo, dessa morte? Ou seja, ele consegue ter noção, é o ego dele, é a realidade dele, é esse eu. E outra coisa, esse conflito, né? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Aí o senhor falou também aí sobre essa questão moral, que muitas vezes, dentro de um estudo clássico, essa moral está muito ligado à cultura, ao local. Então tem culturas que você, digamos, pode se casar com mais de uma esposa. Tem cultura aonde você, grupos, né, localidades, regiões, onde você tem hábitos, costumes que você não tem em outras regiões. Então, a moral, a cultura, está muito ligado àquela comunidade, àquele contexto. Muitas vezes nós falamos também de contextos religiosos. Tem hábitos, tem costumes que estão ligados àquilo ali. Agora, quando Paulo traz esse conceito de superego, é de uma mudança, de uma transformação espiritual, com base nos ensinamentos bíblicos. Ele fala bem assim lá em Romanos 8, que o senhor falou agora, né? Agora não tem mais nenhuma condenação. Em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Não importa o que eu fiz, sigo para Por o que alvo, né? você acha que não tem condenação? Que não tem mais sentimento de culpa? Por quê? Porque antigamente é o que nós falamos, é o remorso, é o conflito. Agora ele não tem mais. Ele entendeu. Esse Espírito Santo traz vida, traz libertação e me tira dessa zona, dessa prisão que não me permite escolher. Agora eu posso escolher. A beleza dessa graça é que eu tenho agora a chance de escolher. Eu tenho a chance de decidir permanecer com o velho homem ou abandonar tudo e deixar o Espírito Santo governar a minha vida, para eu viver livre, definitivamente, né? Foi você que falou, Túlio, isso aqui, a questão da segunda carta de Coríntios. Ele fala bem assim, eu superei isso, porque agora eu sou uma nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, agora eu sou novo. Então, agora que eu tenho consciência, é o que você fala, aqui a gente não busca culpados, a gente busca responsáveis. Então, uma vez que eu tenho conhecimento dessa beleza da palavra, do evangelho, essa chave que me leva a abrir essa porta da revelação de Cristo,
que eu vou fazer? Eu vou ficar acomodado a tudo isso aqui, que é um emaranhado de coisas, ou eu vou militar e não se embaraçar com tudo isso aqui, né? Então, eu sou uma nova criatura. Então a gente percebe essa transformação. Agora, tem um ponto que a gente fala aqui na app que vale a pena destacar, porque o Paulo, ele experimenta realmente dessa cura, dessa libertação, dessa liberdade emocional e espiritual, mas assim, o que é espiritual mesmo é na hora, né? O emocional, ele é tratado com mais agilidade, com mais facilidade, quando o espiritual está forte. Aqui nós temos um monte de irmão, servo de Deus, que está buscando agora aqui conhecimento científico sobre o comportamento emocional humano. Então, facilita muito, porque existem princípios, existem valores espirituais introduzidos na forma de agir, na forma de comportar, que vai facilitar o processo de tratamento da parte emocional. Agora, esse emocional aí não é rapidinho, não, tá? Porque Paulo ele ficou assim, cerca de 3 anos na Arábia depois da sua conversão, não foi isso? E tem mais detalhe, tá? Ele foi ali, imagina que ele estava fora do seu habitat natural. Ele já não estava mais com judeus ali, E não estava mais mais com 11 pouco. anos, e mais 11 anos estudando o Antigo Testamento, os profetas e tudo, até Exa- chegar aos apóstolos. Exatamente. Ele ficou 14 anos para voltar em Jerusalém. Ou seja, 14 anos depois é que ele volta para Jerusalém. Esses 3 anos que ele ficou lá numa comunidade completamente, digamos, atípica em termos culturais, em termos de hábitos, e mais um tempão que o senhor falou aí, mais 11 anos. Ou seja, somando tudo aí, 14 anos, acho que Gálatas fala disso. Gálatas fala no capítulo 2, né? Que ele retornou para Jerusalém 14 anos depois. Então, 3 anos fora de tudo é uma desconexão, é uma reelaboração. Por quê? É, é, eu fico imaginando Paulo, né? Porque antes, ou você é judeu, ou você morre. Ou você- Esse negócio de falar de Jesus é o seguinte: eu vou passar o facão, ou mandar matar. Então, muito, muito rígido, né? Muito, muito inflexível. E, de repente, está vendo com pessoas. E o que ele fala? Eu me fiz de judeu, eu me fiz de grego, eu me fiz de todo tipo de gente, para conquistar essas pessoas. Então ele começou a compreender o outro, a entender o outro, com liberdade, com estratégia, e estudando para depois voltar para Jerusalém. Então, é o que você falou, né? Ele sai de uma condição de escravo, e ele ajuda as pessoas que estão reféns de uma cultura, de um hábito, de um comportamento, e ele passa a servir. Ele fala como sendo o menor, né? O principal pecador, mas ele se coloca como instrumento de bênção para poder ajudar muitos outros. E aqui a gente ouve muito bem isso aqui na app. É a figura que tinha que compreender todos, buscava compreender todos, mesmo não sendo compreendido pelos outros. Exatamente, Elton. Você está falando um negócio aí? Me lembrei no início da app, né, das cartas de Romanos, como é que estava a estrutura da personalidade descrita por Paulo. É muito simples, depois que a gente lê Romanos uma vez, duas, quer dizer, ele levou tanto tempo para buscar diante de Deus as revelações, para depois colocar nas cartas dele, especialmente a carta de Romanos. Hoje nós temos esse privilégio de ter na mão toda a experiência que ele passou, a orientação que ele deu, o manual na nossa mão, assim, dia e noite, na cabeceira da cama. Quer dizer, você com um mês, você lê o Romano, medita no Romano, num ano você pode meditar. Você absorveu o que ele ensinou. Quer dizer, ele pagou um preço muito alto, mas na presença de Deus para nos dar. Por exemplo, quando ele se converteu, né, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, maravilha, né? Você vê que de um fariseu radical passou para um outro lado de amor. Então, nós que entramos na época, muitas vezes temos nossas vidas, nossos problemas, como diz a doutora Carla, nossas nhacas aí e tal, né? Nossos carrapichos. A nhaca é de dentro, o carrapicho a gente pega de fora aí e tal. E vem começar a estudar na EP, né? A formação pneumopsicanalista.
Então, essa carta de Paulo vem nos ajudar na estrutura da pessoa. Por exemplo, o id. Eu comecei a meditar no id de Paulo. Eu falei, meu Deus, como que o homem tinha mesmo o prazer dele continuou. Como princípio, ele tinha prazer antes e depois. Só que o prazer dele antes do id dele, né? Ele tinha havia tinha um prazer negativo. Quer dizer, tinha os prazeres normais dele, mas contra o pessoal do caminho de Jesus, ele queria prender, matar. Olha que terrível. Quando ele se converteu, então ele recebeu primeiro de Deus o amor, a plenitude da graça que ele entendeu. Então agora o id dele é o mesmo, ele tinha prazer. Agora como? De amar o fariseu, amar o inimigo, amar as pessoas, buscar para experimentar a mesma coisa que ele experimentou. Então, nós no consultório estamos com a pessoa ali toda, às vezes desmontada, com problema, preso na escravidão de um problema emocional. Nós estamos ali já libertos, nós libertos. Já, nosso id já não está plenamente superado, mas nós temos já uma experiência de dominar o nosso id. Buscar prazer naquelas coisas que ajudam a mim e ao meu próprio. Então, você sabe entender o outro. Quanto à parte do ego, né, da moral do Paulo, antes, depois de converter, e depois de converter, era a mesma coisa, tinha moral também. Só que a moral dele agora é o manual da Bíblia, é o ensinamento de Cristo. Esse tempo todo que ele passou buscando, estudando a revelação, Deus falando com ele, né? A maravilha. Tanto que ele fala no capítulo 12 de Romanos, né? Pela renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo. O meu id antes era Meu um id Deus. de prazer terrível. Agora, meu id é um prazer de ver os outros felizes. Agora, o meu ego antes era um ego destruidor. Agora, o meu ego, minha mente agora, meu ego, é para moral, obedecer. Eu agora sou obediente à palavra de Deus, a Jesus Cristo. Quer dizer, é fantástico. E quando você estuda lá na plataforma, até o superego, até o irmão Elton e o doutor Ivan, deixar o exercício, o pessoal reavaliar, reestudar na plataforma, por que que o superego de Paulo ele é dual, é moral e espiritual, e o de Freud é só moral. Pesquisar isso para você entender. E aí Paulo nos ensina aqui na pneumopsicanálise o que na EP? Não censurar, porque ele aprendeu muito bem, ele censurava todo mundo, agora passou em Cristo não censurar. Ele discriminava os cristãos e outras pessoas, ele passou a não discriminar. Tolerância, paciência, compreensão, o outro, não julgar precipitadamente, né? E vem até a nossa crônica do cavalo que fugiu. Então, Paulo deixou para nós, que estudamos o livro de Romanos, um exemplo do psicanalista top diante de Deus, aquele que tem um grande conhecimento, simples na apresentação, e em comunhão com os outros, trazendo todo mundo junto, e principalmente uma visão, não de dinheiro para ganhar dinheiro na profissão, mas de ver o sofrimento do outro, buscar o outro, e automaticamente Deus vai suprir dele de toda maneira, na frente com o rendimento até além que ele precisa ter, que grande é o Senhor. Então, eu aprendi com o Paulo toda essa parte de não censurar, discriminar, é com ele. Assim como o Santo Agostinho aprendeu, o João Wesley, Lutero, tantos outros, eu entrei na fila. Eu simplesmente fui entrar nessa fila aqui. Porque se esses homens foram mudados lendo a carta de Paulo, o Romano, Ulisses vai também entrar na parte de Romano. E eu aconselho todos os estudantes da época, né, que pega essa carta de Romano, capítulo após capítulo, anotando, escrevendo e todo dia praticando, vai ver como no consultório, vai ver uma nova fase, uma nova mentalidade, uma nova visão, até momentos que transcendem o nosso entendimento, mas vai ajudar os outros. Porque realmente a escola pneumopsicanalista paulina, a Casa de Romano, é o protótipo. Eu fico imaginando aqui, hein, como é que a gente vai ler agora Romanos 7, hein?
Ai, eu acredito que isso vai trazer para a gente uma colaboração significativa, para eu enxergar coisas que eu não estava enxergando a respeito do meu comportamento para comigo, para com Deus, para com os outros. Então, reler agora Romanos 7, não só Romanos 7, mas como ele falou aqui agora, reler as obras de Paulo. Quem sabe agora nesses próximos encontros que nós teremos de aprofundamento do pneu psicanalítico, Amém. haja Doutor aí Elton, então nós dois estamos falando, cadê o doutor Ivan, cadê os nossos colegas, os é, acadêmicos, os seus personalistas? Vamos ouvir eles também, a experiência deles com a carta de Romanos. o que que vocês acharam e o que que vocês querem falar a respeito disso, hein? Eu já vou aproveitar aqui para ler o chat, né? Para ver todos os comentários aqui dos nossos acadêmicos. Olha só que interessante, hein? A doutora Ariane escreveu bem assim: o processo de Deus é de escada, não é de elevador. Achei massa isso daqui. Ou seja, né? Mais acima aqui, quando a gente for destacando, né, todo o processo de Paulo, esses 14 anos que ele levou para retornar para Jerusalém, né? Então, assim, mostra que de fato o processo ele vai sendo passo a passo. Vamos relembrar o que a gente leu lá no começo. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, né? E aí vai brilhando, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Então, os nossos acadêmicos estão colocando aqui o seguinte, doutor Elton, doutor Ulisses e os demais aqui no chat, ó. Com esta colocação, entendemos a ligação de Paulo com o que buscamos, né? É uma transformação pessoal, a Cristiane colocou aqui no chat, né? E aí a doutora Márcia Corsina colocou bem assim, ó. Que explicação maravilhosa e cheia de clareza. Isso aí é fantástico, gente. Maravilhoso mesmo, tá? Aí, mais uma vez, a doutora Márcia complementa falando o seguinte, ó, como nós precisamos dessas práticas, né? Que Paulo ele vem nos ensinando através das epístolas, né? E a EP replica isso muito bem. Então, assim, os nossos acadêmicos estão gostando. Vamos continuar, gente. Vamos dar sequência aqui e podem continuar enviando aqui todos os comentários de vocês, as participações do chat. Eu estou atento aqui, lendo tudo e compartilhando aqui com os demais também. E as perguntas, doutor Ivan? Até agora a gente não teve nenhuma pergunta, tá todo mundo muito atento aqui e fazendo contribuições, fazendo aqui relatos. Até agora a gente não teve nenhuma pergunta efetiva, não. Mas se tiver, você pode enviar aqui que a gente vai trazer, tá bom, gente? A gente vai trazer aqui. O pastor Paulo levantou a mão e a gente quer ouvir sua participação. Pastor Paulo, boa noite. Boa noite, paz e graça. Eu quero perguntar ao doutor Elton, o momento de conversão de Paulo, o processo quântico de ficar sem se alimentar, sem orando, jejuando nesse processo. A Bíblia não fala muita coisa, né? Igual falou que ele ficou esses 14 anos na Arábia, depois voltou para Jerusalém depois desse período. A Bíblia não narra esse período, esse processo de Paulo nesse ambiente, nesse cenário. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês em relação a esse cenário de conversão de Paulo. Você me apertou, você me abraçar, O hein? Elton, como é o nome do irmão? Paulo. Não, 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 o irmão que está falando aí há pouco. Então, Qual, quem comentou aí agora? interessante, Paulo. Interessante, Foi Paulo, que Paulo? você fez essa pergunta. E é maravilhoso não ter Então, Paulo fez sobre Paulo, né? Quer falar, doutor? Isso? Então, Pode responder. achei interessante a palavra dele, de, que eu tenho costume de comentar muitas pessoas, mas quando chega Jesus Cristo, eu paro. Paulo também, eu penso para falar com cuidado, porque ele, na conversão lá em Damasco, foi uma conversão, olha, transcende muito. Ó, por que que um homem cai do cavalo, vai para a poeira, fica cego, né? Fica cego, depois passa 3 dias lá. Como ele era fariseu, ele aprendeu a jejuar lá no farisaísmo. Eles tinham, tanto que o profeta Isaías, no capítulo 58, ensina o verdadeiro jejum. O profeta Isaías já ensinava o verdadeiro jejum. Mas o fariseu, ele fazia orações longas, etc., jejuava e tal. Ele tinha esse hábito. Então, ficar 3 dias, eu não sei o hábito dele, né? Agora, e cego ainda,
ser guiado pela mão, quer dizer, ele experimentou o poder de Deus tão grande na vida dele, espiritual, mas também física ao mesmo tempo. Que aquele homem, aquele grande homem, aquele poder de mandar, da voz, com as pernas, com os braços, ele ficou completamente sem ação, sem ver. O homem sem ver não pode ir para lugar nenhum. Então ele ficou ajudado pelos outros, tomado pela mão, entrou em Damasco, a rua chamada direita, foi lá para casa dos irmãos, ouvindo aquela linda moça, filha da casa, tocando harpa, cantando lá na coisa. Um ambiente totalmente diferente. Ele teve um encontro com Cristo lá em Damasco, mas lá na estrada de Damasco, mas lá dentro de Damasco, uma das primeiras coisas que ele ouviu, além dos irmãos que acolheram, uma pessoa tocando harpa, cantando e glorificando o Senhor. Então, ele passou 3 dias já aprendendo também a glorificar o Senhor, na música, salmodiando o Senhor. Quando chega Ananias lá, que ele fica curado e cheio do Espírito Santo, essa dimensão que ele ficou cheio do Espírito Santo, eu não comento. Está longe de mim entender, porque ele foi cheio do Espírito Santo, está assim na palavra dele. E teve uma experiência de cegueira, de cura. O que é que um homem precisa mais da presença de Deus? Então, foi transcendental o negócio de Paulo. Eu chego até aqui, daí para lá não passo não, porque Paulo é demais para mim. Irmão Ele, Lee, fala, você está falando isso daí, e é até importante que a gente não saiba de certas coisas, até porque Deus, ele trata. Esse dia eu estava batendo um papo com o doutor Ulisses no carro, e você, rapaz, presta atenção, o tamanho do jarro que era Paulo, né? Paulo era um jarrão. Aí você pega Matias, um jarro desse tamaninho. Agora, os dois transbordavam demais. E no final das contas, Deus trata com cada um de uma forma, permitindo que, no final das contas, sejamos todos transbordados, transbordantes. Que é o que me importa, é o que te importa. Então, o que que Deus vai falar com você, vai fazer com você, mas dentro de um contexto científico, se me permite, da física quântica, já que a gente fala muito disso aqui, se você for analisar a velocidade do som, ela tem o seu cálculo lá, que já foi estabelecido, que eu não me lembro aqui agora. A velocidade da luz também foi calculada. Então, existe uma velocidade do qual o homem, pelos seus órgãos, dos sentidos, consegue absorver, processar, e os neurotransmissores vão fazer, então, toda uma combinação de ações para que haja uma percepção, uma reação, uma identificação. Isso é verdade. Agora, tem coisas que o homem não alcança. A velocidade da luz é coisa de fração de milésimos de segundos. Tem coisa que a gente não alcança. Agora, imagina aquilo que aconteceu. E outra coisa, o nosso ouvido, o nosso olfato, enfim, nosso paladar, ele tem uma espécie de velocidade também para poder assimilar essas coisas todas. Assimilar o sabor, assimilar o cheiro, assimilar o som. Existe toda uma, uma estruturação onde, onde essas captações são feitas pelos órgãos dos sentidos. O tato, ok. Agora, o que aconteceu ali com Paulo, como o doutor Luiz falou, em Damasco, não dá para explicar, porque a revelação, aquela luz, aquilo ali entrou nele antes que esses órgãos dos sentidos pudessem captar. É uma coisa que transcende, não dá para explicar. A experiência de conversão. Como é que eu vou explicar a experiência de conversão? Como é que eu vou falar minha experiência? É uma coisa gloriosa, que a gente sente realmente o poder de Deus, que transcende uma explicação que o homem pode compreender aí fora. Ele tem que vir, como é que é? Ô João, lá em Apocalipse, vem aqui ver, sobe aqui ver. Tem que entrar, tem que estar com o coração aberto para isso. Tem que meditar nessas cartas que Paulo escreve, Apocalipse, Novo Testamento, Velho Testamento. E essa operação que aconteceu lá, que aconteceu com você, que aconteceu comigo, e quando o doutor Luiz fala, pessoas tão importantes
Ele falou de Agostinho, ele falou de John Wesley, ele falou de Lutero, Martinho Lutero. mas você também. Agora, como transmissor dessa herança, você também tem essa capacidade de escolha. Eu escolho ser uma bênção, como um terapeuta do fim, como um psicanalista. Eu escolho ajudar as pessoas mais do que ganhar. Porque ganhar dinheiro você vai ganhar. Os terapeutas da EP, graças a Deus, estão entrando numa época, onde saúde emocional, as empresas querem isso, as escolas querem isso, o Estado quer isso, mas nós temos um compromisso, como a própria doutor Luiz fala aí, a irmã Edna fala, de resgatar pessoas que estão desfalecendo dentro de uma cultura rígida da família, às vezes da igreja, às vezes de qualquer outro lugar. Nós temos compromisso de resgatar essas pessoas. E como que eu faço isso? Vivendo a minha experiência de transformação, e atraindo as pessoas para serem também imitadores. Como nós somos de Paulo, que é imitador de Cristo. Por aí vai. Vamos lá, Ivan. O chat aqui tá efervescente aqui, graças a Deus. O pessoal tá participando bastante e eu quero continuar lendo aqui as participações de todo mundo. São muitas, tá, gente? Se por um acaso alguma dos comentários aqui não for contemplado, você pode mandar lá no nosso fórum que a gente vai poder ler depois também. E aí, ó, olha, tem uma participação muito legal aqui da pastora Cone aqui que ela fala o seguinte, ó, pergunta, antes pela lei não, perdão, vou ler do começo aqui. Que coisa mais linda o agir de Deus na vida de Paulo e como alcança as nossas vidas individualmente. Aí ela vem e faz uma pergunta aqui, quero ver se o Dr. El, o Dr. Liz podem responder aqui. Antes, pela lei, ele ama ter o seu prazer cumprido. E depois de ter se rendido a Cristo, ele ainda continua alimentando o seu prazer? É a pergunta aqui que a pastora Cone fez. Eu vou repetir a pergunta aqui, ó. Antes, pela lei, ele ama ter o seu prazer cumprido. E depois dele ter se rendido a Cristo, ele ainda continua alimentando esse prazer? Pode falar. O que você acha, pastora Conde? Será que ele tem prazer? Quando ele fala que ele foi ao terceiro céu, ele subiu. Quando ele fala bem assim, eu não me envergonho desse evangelho, sinto prazer, sinto honra em fazer parte desse ministério glorioso. Sigo para o alto, deixo para trás tudo ali e, e vou buscar minha coroa de glória. Ele fala isso com prazer. Imagina um atleta, ele está chegando perto de uma linha de chegada. Como é que ele faz? Ele se esforça, ele se dedica, ele se entrega, sofre. Claro que sofre. Dói, claro que dói. Mas o prazer de chegar ali, claro, né? Dentro de um contexto de atletismo, o pessoal está batendo palma, vai, você vai conseguir. Aqui nós temos o Espírito Santo, falando, vai, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque você é mais do que vencedor. Doutor, Imagina ele está ouvindo dando isso o tempo muito todo. eco. Está dando muito eco. Bom, imagino que vocês ouviram o que eu falei. Ok? Eu entendi. Então, o Eu senhor também entendeu? entendi. E acho Tá. lindo quando ele chega a dizer: é, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que lindo, Aí. né? Não tem Ah, espaço já para tá. nada, só para alimentar esse prazer aí em Cristo agora, né? Ela perguntou, irmão Liz, mas já estava já com a resposta, na ponta da língua. Eita glória! É o Espírito Santo, purinho. Obrigado, queridos. Obrigado, pastora Cone, sempre muito participativo aqui, isso é muito especial. E aí tem mais interações aqui dos nossos acadêmicos, assim, são várias interações aqui, textos e mais textos. O pessoal tá mandando aqui, Dr. Elton, Dr. Ulisses e os demais, vários recortes aqui do livro de Romanos, né? Algumas citações. E aí o pessoal, durante o nosso encontro aqui, já está aproveitando para ouvir o encontro e meditar também em Romanos, como foi orientado aqui. E aí eu tô dando uma olhada aqui. Tem uma participação aqui muito interessante da Cristina Mendes. Eu vou fazer a leitura aqui dessa participação que eu achei bem interessante. Olha que legal, hein? Quando eu fui para a EP, eu achei que faltava pouco para eu melhorar. Porém, a jornada acadêmica é tão linda e ela faz a gente olhar para dentro e desembrulhar os pacotes recebidos da vida
que já estavam guardados. Isso é muito desafiador. O confronto é nítido, porque existe uma fala de que nós somos produtos do meio, né? Mas esse meio nem sempre foi escolha nossa. E é aí, quando nós escolhemos entender, buscar as respostas e onde nós podemos encontrar que a nossa essência foi modificada. Isso não é o fim, é o começo. A busca pela nossa identidade em Cristo. Gente, isso aqui é uma biografia linda, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso de ver. E realmente a gente tá passando por uma jornada linda aqui na app, isso é maravilhoso. E ó, aí a Miriam Marques escreveu o seguinte aqui, olha que relato interessante também. Na app, eu estou a ser curada. E enquanto eu estou a ser curada, os meus olhos percebem o quanto eu não amava e o quanto eu precisava ser cheio do amor de Deus em mim. Miriam, muito obrigado pela sua participação. Cristina também, muito obrigado. Vocês podem continuar enviando aqui no nosso chat aqui os comentários de vocês. Aí a Sirlene escreveu o seguinte: mais importante do que ganhar é o compromisso do resgate. Gente, que maravilhoso. Olha só que frase forte essa daqui, hein? E a Cristiane escreve bem aqui, Cristiane Santos, vim para a app por observar todos esses valores que estão sendo mencionados aqui. Então, aqui na app, a Cristiane disse que conseguiu encontrar. Isso é muito importante. Ó, o Pastor Paulo mandou aqui um relato interessante também. Pastor Paulo, comenta pra gente aqui. Você falou do processo aqui em relação a Moisés. Comenta pra gente aqui o que que você quis alcançar com essa sua fala aqui. Compartilha com a gente. É interessante quando nós nos convertemos, Deus faz um processo em nós de desconstrução para construir o reino. Então, é um processo doloroso, como a irmã mesmo disse, né? A ambiência, aquilo que nós absorvemos da vida. Aí eu lembrei de Moisés, que fugiu para o deserto, foi para a casa de Jetro, ficou um tempo lá, né? Sofrendo lá, longe, mas quando Deus o atrai, olha que interessante, ele vai lá com as ovelhas do seu sogro, levar para pastar, vai lá o anjo, vem a sarça Glória a falar. Deus. Aí ele falou assim: ô moço, tem um projeto da sua vida. Como que Deus é lindo, um processo assim glorioso. A gente vê Paulo aí ficar lá 3 dias, depois vai para a Arábia. A gente não sabe o que ele passou lá, mas tudo é um processo. Aí a gente vê Jesus descer do céu, passar o processo, deserto, e perseguição, e luta, tudo por um propósito. Eu louvo a Deus porque quando eu conheci a app, eu entendi o meu processo. Então, eu estou num processo tão glorioso, tão feliz por fazer parte dessa família e de poder ter o privilégio, doutor Ulisses, de ouvir o senhor, de poder estar com o senhor, com o Elton, com o Wander, com o Ivan, com todo mundo, né, com essa equipe tão gloriosa, tão maravilhosa, e poder ser tratado, poder receber e fazer parte desse processo de transformação, de desconstrução. Isso, para mim, em suma, é dizer, ele não desistiu de você. Ponto, finalizo aqui. Irmão Excelente, Pastor Paulo, Paulo. você agora me fez fazer um insight. Há uns 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu estava lendo Romano e estava querendo entender por que que Jesus Cristo é o Redentor, justificador pela fé, é o expiador, é, nos adota no reino de Deus e nos regenera. Então eu fui buscar na Bíblia, buscar, meu Deus, o Paulo passou por isso tudo numa simplicidade, e eu não compreendo, justificado pela fé, Jesus é o Redentor, Ele é o nosso expiador das culpas, nos adotou, escreveu nosso livro da vida, nos regenerou, isso tudo. Eu falei, meu Deus, isso é o processo da salvação. Ele é instantâneo, mas aí eu fui buscar no Velho Testamento a lei do redimidor, do redimidor, a lei da redenção. Né? Jesus cumpriu os 3 princípios da lei para ser redentor e foi por aí afora. Por que ele justificou pela fé? Por que era o bode expiatório? Ele expiou a culpa, levou e escreveu, porque nós somos adotados no reino de Deus. Ele nos adotou como irmão, né, adotivo consequentemente, nova criatura, regeneração.
Então, lá no Éden, Deus gerou, o pecado degenerou, e Cristo em nós regenerou, restaurou tudo. Né? Eu fiquei encantado com Paulo, que ele pode me dar essa convicção desse processo maravilhoso. Ele me fez lembrar, quase 50 anos atrás. Obrigado, irmão. Que bênção, gente. Que período precioso aqui. Eu também, Maurício, tô tendo vários insights aqui, tô tendo vários pensamentos aqui e lendo aqui, né, a carta aos Romanos aqui, os relatos de Paulo, eu consigo enxergar o seguinte: Deus não vai nos livrar do processo. Ele vai nos livrar no processo. Então, enquanto a gente passa por esse aperfeiçoamento, enquanto a gente vai passando pelo processo, a gente não vai ser poupado das coisas, não, né? Às vezes a gente quer ser poupado de coisas que nem Jesus foi poupado, nem Paulo foi poupado, que dirá nós, né? Então nós vamos passar por esse processo sim, que é um processo glorioso. E aí isso me faz lembrar também o que Paulo diz, né? Ele fala bem assim, olha, eu sei o que é passar por todo tipo de coisa. Eu sei passar pela bonança, eu sei passar pela necessidade, eu sei passar por tudo isso, mas aí ele entra com mas. Aí quando ele vem com mas, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse Aleluia. processo tão precioso que a gente tem passado, né? E aqui na app a gente consegue ter essa clarificação do porquê que nós passamos por esse processo, é justamente para que a gente possa ser aperfeiçoado de glória em glória, de fé em fé. Então, isso é muito importante. Eu estou tão assim impactado com todos os relatos, com tudo que foi dito aqui, que assim, não dá vontade nem da gente parar de falar de tudo isso, né? E aí eu quero continuar compartilhando aqui quais são os relatos aqui no nosso chat. Olha só, a Cíntia Martorano escreveu o seguinte aqui no chat, ó. Eu sempre dou um jeito de introduzir a palavra nos meus atendimentos, com exemplos ilustrativos das passagens que são pontuais para os pacientes. A app veio de encontro ao meu trabalho. Olha que legal, Cíntia, que relato sensacional. E aí a Neia, ela escreve o seguinte aqui, gente, olha que relato interessante também. Eu vim para a app para ajudar as pessoas, mas aí no processo eu descobri o quanto eu estou sendo ajudada. Ô Neia, você não está sozinha, viu? Todo mundo aqui chegou exatamente como você. Todo mundo está sendo muito ajudado aqui também durante o processo. Isso está sendo maravilhoso. E aí a Andréia está concordando, né? Eu também. Isso é muito bom. Olha só, ô doutor Elton, doutor Ulisses, a gente está chegando na reta final aqui do nosso encontro. Olha como que a hora passa rápido, gente. Voa, né? O encontro, quando ele está gostoso, ele vai passando aqui, a gente não vai nem conseguindo ver a hora. E aí eu já quero aproveitar para pedir aqui do doutor Elton, do doutor Ulisses, as nossas considerações finais e dizer para os nossos acadêmicos que ainda dá tempo, viu? De você mandar sua contribuição aqui no chat. Enquanto o doutor Elton e o doutor Ulisses vão fazer as considerações finais, dá para você encaminhar aqui a sua participação no chat ainda. E aí, doutor Elton? Eu vou só reforçar o que o doutor já falou. Vamos mergulhar aí no livro de Romanos, na carta de Romanos. Né, doutor Ulisses? Eu creio que a nossa alegria é ver essa unidade, né? Todos com o mesmo propósito, um ajudando o outro, né? Todos crescendo junto, cada um tem uma experiência aqui, outra experiência, vamos somando experiência e vai formando algo. Enquanto nós tivermos, e vamos continuar sempre unidos assim, nessa busca, eh, procurando não censurar, ter paciência com o outro, ajudar o outro, vai fortalecer e essa graça de Jesus vai permear, aí sim, vai chegar o verdadeiro entrelaçamento pneuma psicoquântico. E realmente os terapeutas da EP vão, depois que vão para seus consultórios, vão ver como que Deus vai fazer uma obra maravilhosa neles, e a limitação científica dele vai até um ponto. Dali para lá, o Senhor vai fazer maravilha na vida de vocês. Maravilha, gente, que bênção. Muito bom. Estou aqui dando uma lida aqui nos últimos relatos aqui do chat antes da gente finalizar. E aí, ó, tô lendo aqui a Márcia escreve o seguinte, ó, o ímpeto de Paulo de perseguir se transformou em necessidade de anunciar, pregar o evangelho de Cristo e o cuidado com as almas, né? Então, isso é muito importante também. A Miriam também vem escrevendo aqui, ó. Hoje eu li sobre Pedro, quando a funcionária do sacerdote disse a Pedro que ele era um deles.
e na realidade ela trouxe à tona a debilidade de Pedro, né? Pedro teve que ver a sua realidade, olhar para dentro dele e ver que ele precisava de mudar. E aí, ó, muita gente escrevendo aqui. Obrigado, gente. Encontro maravilhoso. Hoje foi incrível. E realmente foi, gente. Foi espetacular. Foi muito proveitoso. E, ó, para a alegria de todo mundo, esse encontro ele vai ficar gravado na nossa plataforma para que você possa assistir 2, 3, 4, 5, 20 vezes. Isso é maravilhoso, é um privilégio que a gente tem. Foi tanta informação aqui que vale a pena a gente assistir novamente esse conteúdo. Vai ficar gravado lá na nossa plataforma.